Já agora só transmitir, para começar, porque é que se chama borderline. É uma questão que às vezes as pessoas colocam. Em 1938, já lá vão muitos anos, um psiquiatra americano, foi ele que concebeu esta designação e ficou a partir daí. Porquê? Ele tinha um conjunto vasto de pacientes aos quais fazia psicanálise e pronto, ele era também psicanalista. E o que é que aconteceu? Ele verificou que havia alguns que se destacavam de todos os outros. Porquê? Porque tinham sintomas e comportamentos mais graves do que os neuróticos, portanto, com ansiedade, depressão, fobias, obsessões, etc., mas menos graves do que as psicoses, com delírios, alucinações, etc. E, portanto, era um grupo de pacientes que ficava ali na fronteira. Os brasileiros às vezes dizem pacientes fronteiriços ou patologia fronteiriça tem a ver com a fronteira. Ou seja, a tradução direta de borderline, quase. Exatamente, a fronteira entre a neurose e a psicose. Isso realmente é verdade, mas não é isso propriamente que define estes pacientes e esta doença. Portanto, o que define mais é um conjunto de alterações a vários níveis, são várias dimensões que estão afetadas. Uma das principais é as emoções. Há um descontrole, uma desregulação das emoções, de uma maneira geral. A impulsividade também está muito afetada, portanto, muito acentuada. E há vazio interior, dificuldades na identidade, a pessoa saber quem é, o que quer, em termos das coisas básicas da vida do dia-a-dia. E também muitas dificuldades na relação com as outras pessoas. É sobretudo na relação com as outras pessoas que muitas vezes esta doença e os sintomas se manifestam. A esquizofrenia, a doença bipolar, tem uma incidência de 1%. 1% da população em média tem essas doenças. A perturbação borderline tem 2%, é muito. É o dobro. E há inclusivamente um estudo com o maior número de pessoas que foi feito até agora, com dezenas de milhares de pessoas, que deu uma incidência de 5,9%. E com uma particularidade, enquanto que a maioria dos estudos diz que as mulheres são afetadas 3 vezes mais do que os homens, este estudo que eu falei agora estão igualmente afetados. Porquê é que isto aconteceu? Provavelmente porque foram incluídas pessoas, geralmente homens, com outros problemas, nomeadamente de toxicodependência, alcoolismo, psicopatia, perturbação antissocial da personalidade. E a verdade é que esta doença muitas vezes não está sozinha, associa-se a outras como depressão, déficit de atenção com hiperatividade, problemas de ansiedade, consumos de substâncias, e às vezes tende-se a diagnosticar mais as outras do que propriamente esta, mas esta está presente em muitos casos. É muito frequente. Como eu disse há pouco, são várias as dimensões que estão afetadas, mas se a gente quiser ver o que é que define mesmo, qual é a natureza desta doença, é um grande sofrimento que as pessoas têm, um sofrimento insuportável. Não digo que outras pessoas e com outras doenças também não sofram, evidentemente que sofrem, mas é um sofrimento maior, mais insuportável, mais desesperado, ao ponto de as pessoas terem determinados comportamentos que visam apaziguar essa dor, esse sofrimento, como tendo comportamentos autolesivos, cortando-se, queimando-se, consumindo substâncias para se anestesiarem, e, portanto, por causa disso, há outros sintomas associados também. Muitas vezes o que acontece é que uma família em que uma das pessoas tem esta doença, todas sofrem. E o ponto que eu queria salientar é o seguinte: não é que esta seja a má e as outras sejam as vítimas, não é? Sim. Mas é simplesmente porque as pessoas são humanas e têm emoções, e as emoções contagiam, e, portanto, as pessoas acabam por ser todas afetadas. E se é assim, então 200 mil pessoas em Portugal, enfim, é a estimativa que podemos fazer, têm esta doença, mas 1 milhão talvez acaba por sofrer direta ou indiretamente com esta doença.
Muitas vezes é subdiagnosticada ou é mal diagnosticada. E muitas vezes o que acontece é que uma pessoa que tem uma perturbação borderline é diagnosticada com depressão, ou ansiedade, ou doença bipolar, etc. Ou toxicodependência, Pode andar etc. anos à procura da verdadeira... Pronto, não é que o diagnóstico seja tudo, mas às vezes ter o diagnóstico certo nós sabemos que é muito importante para entrarmos finalmente num caminho de recuperação. E, portanto, pode acontecer que estas pessoas passem muitos anos à procura do diagnóstico certo. Exatamente. E isto também acontece por uma outra razão, é porque, por preconceito, muitos psiquiatras, muitos psicólogos, mesmo diagnosticando a doença, não dizem ao paciente que ele tem essa doença, com a ideia de que estão a estigmatizar ou estão a contribuir para o estigma, quando na realidade esse estigma existe mais dentro dos próprios técnicos, porque quando a gente diz à pessoa que tem essa doença e a gente descreve, a pessoa sente-se sobretudo compreendida. Sim, deixa de estar sozinha no mundo, isolada, e passa a fazer parte de um grupo, ainda que seja um grupo que sofre. Exatamente, e portanto aquilo que fazem, aquilo que são, aquilo que transmitem, não é por maldade, não é porque não estejam bons, não é porque estejam malucos, que é uma coisa que a pessoa às vezes pergunta, mas ficam a perceber que é porque têm uma determinada doença, e isso alivia bastante. Há tratamento, há programas terapêuticos e, portanto, enfim, sendo que a principal e a primeira atitude terapêutica a ter, e que ajuda muito as pessoas, é não agravar mais os sintomas, não agravar os comportamentos, porque as atitudes que às vezes se têm para com estas pessoas, de invalidação, de não compreensão do sofrimento, por si sós provocam ou agravam os sintomas, a desregulação das emoções. Por vezes o que acontece é uma discrepância entre o comportamento que algumas destas pessoas têm em situações de crise, com uma exuberância grande de emoções, de reações, às vezes de acusações, de críticas para os outros, e portanto dá a ideia aqui que a pessoa está a ser agressiva, que a pessoa tem uma força muito grande dentro de si contra os outros, aparentemente. Realmente há assim uma força grande e exuberante, mas tem a ver com a própria natureza das emoções, mas isto entra numa certa contradição aparente com a fragilidade destas pessoas, nomeadamente a hipersensibilidade. São pessoas hipersensíveis, que ficam muito magoadas, muito ofendidas com determinadas situações, como críticas, injustiças, atitudes, ameaças ou alusões a uma separação, a um abandono, e a intensidade dessas atitudes não é preciso ser muito, às vezes é muito pequenina e isso magoa demais a pessoa.